1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Quem achou, diga amém? Amém. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinou. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Sente. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, culto de Santa Ceia, eu separei essa palavra para partilhar com vocês nesse noite. Prometo que serei breve. Vou devagar também, porque está calor e eu não quero suar. Estou brincando com isso. Olha para cá. Quero falar com vocês sobre essa mesa que está diante de nós. E essa mesa, ela revela a intenção do nosso coração. Essa mensagem que eu quero partilhar com vocês é com o seguinte tema: a mesa que revela o coração. Santa Ceia, irmãos, não é simplesmente um ritual que nós fizemos todo domingo, primeiro do mês. Não é simplesmente um encontro que nós estamos reunidos nessa casa para celebrar o nome de Jesus. Santa Ceia é como se fosse o toque do céu na terra. Quem está aí na glória a Deus? É como se fosse o toque do céu na terra. E quando isso acontece, a igreja vai olhar para 3 direções. Eu quero falar para vocês. Primeiro, ela vai olhar para trás, que fala em sentido de lembrança. Ela vai olhar para dentro, no sentido de autoexame. E ela vai olhar para frente, que está falando da nossa esperança da volta do Senhor Jesus. Hoje, mais do que a nossa presença neste culto, hoje mais do que a nossa presença dentro dessa casa, Deus está esperando a intenção do nosso coração. Presente todos estão. Presente todos estão assentados. Presente todos estão até se abanando por causa do calor. Mas agora com o coração entregue são poucos. E é isso que a mesa revela. A mesa da ceia está para revelar a intenção do coração daqueles que hão de celebrar esse ato tão importante para nós que professamos a fé judaico-cristã. Esse ato é o segundo ato mais importante. O primeiro foi os nossos irmãos que fizeram hoje pela manhã, que desceram as águas do batismo. Nós que aceitamos a Cristo, o ato mais importante, logo após aceitarmos a Cristo e sermos alvos do seu amor e da sua graça e misericórdia, é nós descer as águas do batismo, confessar Ele publicamente diante da igreja e também de toda a sociedade. Não sei se você sabe, mas
Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 2, versículo 12, que nós ressuscitamos com ele nas águas do batismo. Nós ressuscitamos com ele na água do batismo. Por que o batismo é tão importante? Deixa eu explicar algo para você aqui. O ato de batizar, há uma palavra hebraica, é kever. Essa palavra hebraica ela é utilizada para dois sentidos. Primeiro, o ato de mergulhar nas águas. Segundo, quando você olha para uma mulher que está gestante. Nós temos duas aqui, pelo menos que eu sei, se tiver a terceira. Mas aqui que é a Alexia e a Lara que vai estar. Quem está gestante sabe que o ato da criança vir à existência é o rompimento da bolsa. E quando rompe a bolsa, qual é o sinal? As mães que mais experientes estão aqui, sai água. Logo que nós olhamos para o ato de batizar, de descer águas, a palavra hebraica kever traz alusão a quem desce as águas do batismo, mas também a alusão a uma mulher que está distante e rompe a bolsa a movimento de águas. E no movimento de águas, uma vida está vindo à existência. Isso é o ato do batismo. A água movimentada morre o velho homem ou a velha prática e nasce uma nova criatura. Quem está aí na glória a Deus? Então esse é o primeiro ato mais importante para nós que professamos a fé judaico-cristã, descer as águas do batismo. Segundo, qual que é? No entanto, que os nossos irmãos que estiveram conosco lá hoje pela manhã, logo depois de você descer as águas do batismo, você trocou a roupa que estava molhada, colocou uma roupa seca, voltou para o seu lugar e logo foi servido o quê? A ceia, porque é o segundo ato mais importante para nós que professamos a fé em Cristo Jesus. Então, o ato da ceia não é simplesmente para nós estarmos de corpo presente. De corpo presente está aqui bom número de irmãos de corpo presente. Mas o ato da ceia é estar com o coração também presente. Porque o ato da ceia, volta a dizer para você entender, é como se o céu estivesse tocando a terra e levando a igreja para três direções. Primeiro, para trás, olhando para a lembrança. Segundo, para dentro, fazendo o autoexame. E também olhando para frente, anunciando a volta do Salvador. Então eu volto a dizer aqui, irmãos, se você está de corpo presente somente nesse ato, deixa eu dizer algo para você, você vai encher a sua barriga de suco e de pão, mas você não está com o seu coração presente. Se você está com o seu coração presente diante desta mesa, você é direcionado para três direções. Eu vou aplicar com vocês aqui. Debaixo daquilo que Paulo orientou os irmãos em Corinto. Os irmãos sabem, 2 terças-feiras atrás, aqui eu falei sobre essa igreja problemática que era a igreja de Corinto, onde existiam muitos problemas, e Paulo foi aquele que resolveu escrever 2 cartas, ficou 1 ano e meio com eles e direcionou algumas instruções para ele. Olha, o texto que nós acabamos de ler, o capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 23 ao 28, Paulo está resolvendo a questão da ceia. Por quê? Havia confusão até no ato de participar da ceia. E Paulo está tentando resolver essa confusão que está dentro da igreja de Corinto. E Paulo, resolvendo essa confusão que está dentro da igreja de Corinto, ele vai deixar alguns direcionamentos para essa igreja que eu posso romper a linha do tempo e de maneira admoestativa aplicar para nós aqui nessa noite. Quem está aqui, glória a Deus? O primeiro ato mais importante foi as águas do batismo que você desceu. E Paulo foi bem categórico em dizer que nós ressuscitamos com ele na água do batismo. A velha prática, o velho homem, a velha mulher, morreu no movimento daquelas águas. E como uma mulher que está gestante, a bolsa rompeu, a água movimentou e uma nova vida surgiu. Quando você foi submerso e você foi imerso, uma nova criatura nasceu. Criatura essa que não mente mais, que não rouba mais, que não trai mais, mas da glória a Deus misturado com aleluia. Quem vai dar glória a Deus? Segundo ato da ceia.
Deus não quer simplesmente você de corpo presente, mas Deus quer você também com o seu coração presente nessa mesa. Quem vai dar glória a Deus? E se você está com esse corpo, com esse coração presente nessa mesa que revela a intenção do nosso coração, nós olhamos aqui algumas coisas que Paulo está dizendo para essa igreja, que vai levar alguém que está com o coração presente para alguma direção. E eu quero lembrar você aqui, e eu prometo que em 30 minutos nós encerramos. Primeiro, quem está de coração presente no ato da ceia, e não simplesmente de corpo presente, mas com o coração anexo ao ato que nós vamos celebrar, ele vai ser lançado para uma direção. Qual direção? Para trás, olhando para trás. Olha o que Paulo diz. O que Paulo está recitando aquilo que Jesus falou em Lucas capítulo 22, versículo 19. Fazer isso em memória de mim. Olha para cá. O ato da ceia é um memorial que está diante de nós e nos leva a nós que estamos com o nosso coração voltado para esse ato, para uma direção, olhando para trás. Olha para cá. Paulo está dizendo, fazer isso em memória de mim, recitando o que Jesus falou. E nós, olhando para esse texto, nós lembramos algumas coisas. Que a ceia é um memorial. Então nós, que estamos com o coração entregue para esse ato, o nosso coração é levado para a direção de olhar para trás. E olhar para trás fala de lembrança. Olhar para trás fala de nós termos um memorial diante dos nossos olhos. Faz nós olharmos, lembrarmos do preço que foi pago por Cristo na cruz do Calvário. Quem está aí na glória a Deus? Quem está com o coração nesse ato, ele é levado para a direção para trás, trazendo à memória Jesus, lembrando do preço que foi pago. Olha para cá, irmãos. Jesus não enviou anjo, Jesus não enviou um profeta, Jesus não enviou um mensageiro, ele veio pessoalmente, ele mesmo resolveu se vestir de pele humana, ser um servo e ser fiel até a morte de cruz. Então, nós que estamos com o nosso coração voltado para esse ato, o nosso coração ele é direcionado para trás, para nós lembrarmos do preço que foi pago. Quem está aí na glória a Deus? Então, olha aqui, irmãos, diante dessa mesa, nós devemos olhar para esse ato e sermos direcionados a lembrar, porque o memorial está diante de nós, a nós lembrarmos o preço que foi pago. No pão nós vemos o seu corpo que foi rasgado, no suco extraído da uva nós vemos o seu sangue que foi derramado. Quem está aí na glória a Deus? Pois que Paulo está dizendo, fazer isso à memória de mim, a memória, em memória de mim. A palavra memória no grego é anamnesis. O que quer trazer essa ideia, esse verbo que está aplicado no texto? Esse verbo que é aplicado aqui, ele traz a ideia de nós tornar à tona o ato que foi feito na cruz do Calvário. Quando Jesus disse, fazer isso em memória de mim, a palavra que é aplicada aqui no grego traz a ideia de trazer diante dos nossos olhos o ato que foi feito na cruz do Calvário. Glória a Deus! Trazer diante dos nossos olhos o ato que foi feito na cruz do Calvário. Se nós estamos aqui nessa noite com o nosso coração entregue e diante dessa mesa nós somos direcionados para a direção de lembrar o que foi feito na cruz do Calvário, e está trazendo diante dos nossos olhos o ato que foi feito na cruz do Calvário. Quando nós tocamos nesse pão, nós sabemos que o corpo dele foi dilacerado. Quando nós bebemos esse
coração presente nessa mesa, ele é direcionado a lembrar o ato que Jesus fez na cruz. Agora quem está de corpo presente, ele vai encher a barriga de pão, vai encher a barriga de suco e vai continuar da mesma maneira. Mas quem está com o coração presente, ele lembra dilacerado, ele lembra do sangue que foi derramado, oh, glória a Deus, porque isso está diante dos nossos olhos. Glória a Deus, eu vou devagar, porque senão eu vou suar a canela aqui hoje. Misericórdia, está calor, mas olhe para cá. Quem está com o coração entregue ao ato da ceia. É como se fosse colocado uma lembrança diante dos nossos olhos. Graças a Deus que hoje nós temos uma ferramenta onde você pode salvar várias lembranças alegres que você viveu. Aí muitas vezes você já se apegou, como eu também, olhando algumas fotos antigas, de alguns anos atrás, que nos traz alegria, que nos traz uma lembrança alegre, que nos traz um momento de felicidade. É isso que Paulo está querendo extrair para os irmãos em Corinto. Fazer isso em memória de Cristo Jesus, trazendo a sua memória, trazendo diante dos seus olhos a lembrança do que Cristo fez na cruz do Calvário, a cena do Calvário. Os espinhos que foram colocados em sua fronte, a coroa de espinhos que foi cravada em sua fronte, trazendo à nossa memória as mãos que foram pregadas naquele madeiro, trazendo à nossa memória a lança que foi do lado do seu corpo, trazendo à nossa memória o silêncio do cordeiro que não abriu a boca. É isso que Paulo está dizendo. Se alguém está com o coração entregue diante dessa mesa, porque essa mesa vai revelar a intenção do coração daqueles que vão celebrar esse ato tão importante. Se você está com o seu coração presente nesse ato, você vai lembrar da coroa de espinhos. Você vai lembrar das mãos que foram pregadas. Você vai lembrar, oh glória, da lança que foi transpassada do lado do seu corpo. Você vai lembrar que ele foi como um cordeiro mudo, sem abrir a boca, pela via dolorosa, carregando uma cruz que não era para ele, literalmente, era para Barrabás, mas ele carregou a cruz, não somente de Barrabás, mas ele carregou a minha, ele carregou a sua. Por isso que Marcos diz pregar é trazer a nossa memória, e nós somos direcionados a lei. Quem daí da glória a Deus. Hoje nós, quando pegar o pão, nós devemos entender que isso foi feito por mim. Ora, Pai, eu sou graça. Quando você pegar o pão, quando você beber o suco, se o seu coração está presente nesse ato, você vai lembrar da via dolorosa. Você vai lembrar do Cristo que carregou a cruz, que não era para mim e para você, porque não era para ele, era para mim e para você. Você vai lembrar do ato que ele fez em carregar a cruz, a coroa de espinhos, as mãos que foram pregadas, a lança que transpassou. Olha para cá, não adianta nós nos reunirmos nesse primeiro domingo do mês de dezembro e também a última ceia desse ano de 2025 e nós estarmos apenas de corpo presente. Eu sei que o calor deixa a gente um pouquinho desconfortável e principalmente a nós que temos uma certa corpo adiposo em volta, um pouquinho mais avantajado, a gente fica um pouquinho mais desconfortável, mas mesmo assim esse ato, glória, nos traz a memória, um Cristo que foi como cordeiro mudo, pela via dolorosa, pelos pecados que não eram dele, mas era meu e era seu. Por isso, se o nosso coração está presente aqui nessa noite, é trazido diante dos nossos
nossos olhos, quem está aí na glória a Deus, é trazido diante dos nossos olhos o Cristo que foi fiel e obediente até a morte de cruz. Eu preciso lembrar você que quando Paulo disse em Filipenses capítulo 2, versículo 8, lá no final do versículo 8, ele vai dizer o seguinte: e foi obediente até a morte e morte de cruz. Eu preciso lembrar você que a cruz tinha 3 aspectos. Primeiro, a cruz era sinal de humilhação, era ultrajante. E o meu Cristo, o teu Cristo, ele carregou a cruz como sinal de humilhação. Jesus, quando ele está entrando em Jerusalém, quando ele passa o vale de Cedron, passa pelo túmulo de Zacarias, montado numa jumentinha, recebido como hosanas, como rei, e ele vai passar pelas ruas de Jerusalém. Alguns dias depois, ele vai fazer o mesmo trajeto, carregando uma cruz. Isso era sinal de humilhação. Eu preciso lembrar a você que a cruz tinha um segundo aspecto. A cruz era dolorosa demais. Os judeus da época diziam que quem morria pendurado numa cruz morria 1000 vezes, porque ela era dolorosa demais. Mas ele resolveu sentir a dor que era para eu e você sentir. Eu preciso lembrar a você que a cruz tinha o terceiro aspecto. A cruz era sinal de maldição. Está lá na tua Bíblia. Deuteronômio capítulo 21, versículo de número 33, salvo engano. Onde a Bíblia diz que maldito o homem que morresse pendurado no madeiro. Cristo morreu pendurado no madeiro. Mas aí vem Paulo, irmão. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13, rasgando o texto e dizendo: mas Cristo tornou-se maldição por nós. Será para você dar glória a Deus. Sempre que nós estamos diante dessa casa, diante dessa mesa, para celebrar esse ato, o nosso coração entregue, ele é levado para uma direção, para trás, fala de lembrança, fala de nós lembrarmos, trazer aos nossos olhos o que Cristo fez na cruz do Calvário. Quando você, daqui a alguns minutos, pegar esse pão e beber esse suco, você tem que entender e dizer no seu coração: isso foi para mim. Isso foi por mim. Quem está aí, irmão? Da glória a Deus. Isso foi por mim. Isso foi para mim. Só que a cruz, ela traz também a direção de nós olharmos para dentro. Dentro fala de como nós estamos. Por isso que Paulo vai dizer no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Essa mesa revela a intenção do nosso coração. E se nós estamos com o nosso coração voltado para esta mesa, nós somos levados à direção para trás, que fala de lembrança e lembrar no ato da cruz. Mas também ela leva para uma segunda direção, que é olhar para dentro. Examine-se o homem, pois, a si mesmo. Essa mesa vai revelar quem nós somos. Essa mesa vai revelar quem nós somos. Por que Paulo vai dizer para nós examinar? Paulo está falando de exame. E exame não é para afastar, irmãos. O exame que Paulo está falando aqui é para restaurar. Examine-se o homem a si mesmo. Paulo não está dizendo afaste-se da ceia, não. Paulo está dizendo para nós examinar. E depois de examinar, nós vamos comer do pão e beber do suco. A pergunta é: o que nós devemos examinar? Vamos devagarzinho? O que nós devemos examinar?
Se o nosso coração está voltado para esse ato, nós vamos olhar para essa mesa e vamos enxergar quem nós somos. E nós devemos examinar quem nós somos. Examinar não é para se afastar desse ato, não. Examinar é para restaurar, para depois comer e beber do pão e do suco. Mas por que nós devemos fazer esse autoexame? Primeiro, porque nós devemos olhar para dentro de nós, fazermos uma introspectiva para ver como nós estamos. Porque Paulo está dizendo para que o homem deva se examinar antes de comer desse pão e beber desse suco. Eu separei aqui 3 pontos. Primeiro, ver como está o nosso relacionamento para com Deus. Porque há algumas coisas que afetam o nosso relacionamento com o eterno. Primeira coisa que afeta o nosso relacionamento para com o eterno. Quem está aí? Frieza. A frieza afeta o nosso relacionamento para com Deus. É como disse, eu posso falar sobre isso. Segundo, o pecado não confessado. Ele traz problema no nosso relacionamento para com Deus. Terceiro, coração dividido. Ele afeta o nosso relacionamento para com Deus. Está aí da glória a Deus? Por isso que Paulo está dizendo que nós devemos fazer um autoexame, fazer uma introspectiva. Como está o nosso relacionamento com Deus? Será que a frieza nos dominou? Como está o nosso relacionamento para com Deus? Será que há algum pecado confessado que precisa ser confessado e deixado de lado? Como está o nosso relacionamento com Deus? Será que nós estamos com o nosso coração dividido? Você já ouviu a expressão que eu já falei aqui? O crente vai no mundo, irmão. Quem conhece crente vai no mundo? O pé da igreja, o pé do mundo. Né? O crente que está em cima do muro. Você sabe qual é o diagnóstico que Deus dá para quem está em cima do muro? Você sabe por quê? Você sabe que Jesus endereçou para a igreja da Ásia Menor, chamada Laodiceia. Quando ele diz, vocês são morno. Quem dera que vocês fossem quente ou frio, mas vocês são morno. Com isso, qual é o diagnóstico? Me dão náuseas, porque você não toma uma decisão. E isso afeta o nosso relacionamento para com Deus. Quem está aí da glória a Deus? Vamos devagarzinho, vamos fazer uma introspectiva com nós mesmos. Por que nós devemos fazer uma introspectiva, fazer um autoexame, para antes comer deste pão e beber deste suco? Porque essas 3 coisas afetam o nosso relacionamento para com Deus. Nós devemos fazer esse autoexame e ver como está o nosso relacionamento para com Deus. Será que nós estamos frios? Será que nós estamos mornos, com o coração dividido? Ou será que tem pecado que precisa ser confessado? Vai pensando e vai examinando. Vou devagarzinho mesmo. Segundo, o que nós devemos examinar é fazer uma introspectiva. Não somente o nosso relacionamento para com Deus, mas o nosso relacionamento com as pessoas. Quem está aí, dá glória a Deus, irmão. É muito fácil nós fazermos um exame do nosso relacionamento para com Deus. É muito fácil. Se eu estou frio, eu vou precisar procurar ser quente logo. Se eu estou com o coração dividido, eu preciso colocar o meu coração em uma posição correta. Se eu estou com algum pecado que precisa ser confessado, eu preciso confessar e deixar rapidamente. Isso é muito fácil. Quer dizer, fácil entre linhas. Não é fácil. Mas aqui, o autoexame está trazendo não somente o nosso relacionamento para com Deus,
mas o nosso relacionamento para com as pessoas. Volta a repetir, quem está aí, diga amém. Nós estamos diante dessa mesa e essa mesa vai revelar a intenção do nosso coração. Nós estamos diante dessa mesa e essa mesa vai revelar qual direcionamento nós temos quando vamos fazer parte desse ato que é chamado de Santa Ceia. Se nosso coração está sendo direcionado a olhar para trás, a trazer a lembrança do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Segundo, se nosso coração está sendo direcionado para dentro, a saber, a diagnosticar quem nós somos, para ver como está o nosso relacionamento com Deus, mas também o nosso relacionamento para com as pessoas. Precisamos diagnosticar se nós temos que liberar o perdão ou pedir perdão para algumas pessoas. Quem está indo agora a Deus, irmãos? Paulo está sendo bem categórico em dizer: examine-se, pois, o homem, e depois coma e beba. Veja como está o seu relacionamento para com Deus, mas veja também como está o seu relacionamento para com as pessoas. Será que eu não preciso liberar o perdão para alguém, ou será que eu não tenho que pedir perdão para alguém? Segundo, será que não há mágoas guardadas em meu coração? Será que não há alguma ferida em meu coração que eu preciso liberar? Isso fala de relacionamento com as pessoas. Irmão, me desculpe, eu vou ser muito sincero aqui nessa noite. Eu não entendo como alguém pode dizer que ama a Deus, mas não ama quem está do seu lado. Eu não entendo, me desculpa. Por isso que Paulo está dizendo que alguém que está com o coração diante dessa mesa, ele é levado para 3 direções. Primeiro, que eu falei para vocês, é lembrar do ato da cruz. Segundo, é olhar quem nós somos. Diagnosticar se nós estamos frios para com o relacionamento com o nosso Deus. Entenda, quando eu falo de relacionamento com Deus, é relacionamento posicional, irmãos. Depende da posição que você está. Quem está aí? Nosso relacionamento com as pessoas. Faça uma introspectiva. Será que eu não preciso liberar perdão para alguém? Será que não há mágoas que estão guardadas em meu coração? Essa é a noite de você liberar o perdão e arrancar essas mágoas que estão no seu coração. Por que nós devemos examinar nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com as pessoas? E terceiro, nosso compromisso com a cruz. E aqui eu faço uma pergunta para você fazer uma introspectiva com você antes de você participar da ceia. Será que eu tenho vivido como salvo? Ou será que eu tenho vivido como membro de igreja? Quem está aí, diga amém. Será que eu tenho vivido como salvo? Será que a minha posição diante da cruz é alguém que está tendo uma vida de alguém que é salvo por causa do ato da cruz? Ou será que eu estou vivendo simplesmente como mero membro de igreja? Membro de igreja até dizima também, não tá? Então, por isso que Paulo alerta a nós olharmos para esse ato e diante dessa mesa nós olharmos para dentro e enxergar como nós somos
e diagnosticar como nós estamos diante dessa mesa. Eu preciso frisar você. Veja se você não está tendo um relacionamento de frieza com o teu Deus. Lembra se não há algum pecado que precisa ser confessado. Lembra, oh glória a Deus. Se também não há coração dividido, um profeta tisbita, melhor dizendo, chamado Elias, chegou para o povo e disse: até quando vocês cochearão em dois pensamentos? Até quando vocês estarão com o coração dividido diante do Deus de Israel? Até quando nós estaremos de corpo presente, mas não está diante dessa mesa? Irmão, dá para pelo menos dizer aleluia. Quem está aí, irmão? Diga amém. Esse ato é importantíssimo demais. Se o nosso coração está ligado a esse ato, nós somos levados a 3 direções. Primeiro, nós lembramos do Cristo do Calvário. Segundo, nós lembramos quem nós somos. Porque essa mesa é como se fosse um espelho diante de nós. É como se fosse um espelho diante de nós. Porque quando nós pegamos o pão juntamente com o suco, nós chegamos à conclusão: eu não sou digno. Eu não mereço. Não há merecimento nenhum em mim. Essa mesa revela o nosso coração. E essa mesa é como um espelho. E nós dizemos em alto e bom som: eu não sou digno. Mas deixa eu dizer para você, da glória a Deus, mas Ele fez você digno. Ele fez você digno. Por isso que quem está de coração nesse ato e não de corpo presente, primeiro, ele tem lembrança do Cristo do Calvário. Segundo, ele enxerga quem ele é. E eu finalizo por causa do horário. Leva ele para outra direção. Direção que nos leva para frente. Direção que nos leva para a nossa maior esperança. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Anunciar-lhes a morte do Senhor até que Ele venha. Irmãos, esse culto deveria ser o culto onde você já sai da sua casa, porque o culto começa lá. Você sai da sua casa já com o coração transbordando. Transbordando. Por quê? Isso é um ato profético. Nós estamos anunciando. Porque quem está com o coração direcionado para algo profético. Ele está anunciando a volta de Jesus, que é a nossa maior esperança. A ceia aponta para uma promessa futura. Jesus voltará. Jesus voltará. Oh, glória a Deus. Quem está com o coração voltado para essa mesa, quando ele come o pão e bebe no suco, oh glória,
anúncio profético. E ele está levantando uma bandeira diante de todos que possam enxergar. E ele está dizendo para o mundo: somos o povo que espera o rei. Somos o povo que espera o rei. Será para você uma glória a Deus. Oh, glória! Por isso que quem está com o coração voltado para essa mesa, ele é levado para 3 direções, para trás, falando de lembrar o ato da cruz, para dentro, falando de fazer uma introspectiva com nós mesmos e identificar quem nós somos, mas também leva para a nossa maior esperança, para a volta de Jesus. Para a volta de Jesus. Irmão, se você entender isso todas as vezes que você entrar dentro dessa casa no primeiro domingo de cada mês, para celebrar esse ato, você está levantando a bandeira diante do mundo e está dizendo: o meu rei não está morto, o meu rei, ele está vivo, porque no terceiro dia ele ressuscitou. E ele vai voltar para buscar a sua igreja. Essa mesa, que é a ceia, é uma mesa que transforma. É uma mesa que traz sinônimo de aliança. Quando nós estamos diante dessa mesa, nós lembramos, em sinônimo de aliança, que nós pertencemos a Deus. Essa mesa, ela nos lembra da unidade, que fala do pão, que traz a ideia como um corpo, fala de unidade. Essa mesa é mesa de cura. Quem está aí, irmão? É mesa de cura. Quando nós estamos diante dessa mesa, há curas que nos alcançam quando o pão é partido. Essa mesa também é uma mesa de esperança. E aqui eu finalizo. É uma mesa de esperança. Porque quem está com o coração voltado para essa mesa, ele não perde a fé. Quem está aí, irmão? Ele não perde a fé. Eu faço esse ato até que ele venha. Eu faço esse ato até que ele venha. Era para você levantar pelo menos as suas mãos aos céus, porque essa mesa ela nos traz esperança. E quem está com seu coração voltado à mesa, essa mesa ela nos traz essa viva esperança. E eu faço até que ele volte. Até que ele volte. Fique de pé em nome de Jesus. Olhe para cá. O senhor Rocha já vai designar os obreiros para nós fazermos o ato da ceia. Mas antes de você